Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos e meio. Mais uma vez tenho no nosso programa a figura de um querido amigo, um grande conhecedor do meio ambiente, talvez o maior ambientalista do Brasil, foi deputado federal, professor universitário, agora mesmo um segundo semestre programando uma série de palestras numa universidade dos Estados Unidos, que é Fábio Feldman. E em função de todos esses desastres que nós tivemos no Rio Grande do Sul, climáticos, e já tivemos há 2 semanas atrás no nosso programa, o ex-senador Lazer Martins, hoje voltando a ser jornalista na Rádio Guaíba, falando do que realmente está representando a tentativa de reconstrução do Estado. Mas é exatamente esses problemas climáticos que hoje começam a acontecer no mundo inteiro. Tem notícia de enchentes na Alemanha, de problemas nos Estados Unidos, agora mesmo no Equador, entende? Então, nada como vermos aquele que eu considero talvez o maior ambientalista, especialista, não só por toda a sua bagagem extraordinária do ponto de vista universitário, mas por ter se dedicado, desde que eu conheço, nossa amizade vem há mais de 30 anos, ele sempre se dedicou a esse tema. Meu querido Fábio, muito obrigado por estar aqui no nosso programa e já começo diretamente. É, essa tragédia que tivemos no Rio Grande do Sul e que faz com que, como dizia Lazier há algum tempo, a grande preocupação é: vai acontecer de novo? Como se proteger de novo? Eu queria ouvir ninguém como você para esclarecer os nossos telespectadores, até porque o programa vai também para o Rio Grande do Sul, e falando um pouco sobre esse momento difícil que não só o Brasil, mas o mundo inteiro está vivendo no que diz respeito à realidade climática desses últimos anos. Bom, em primeiro lugar, Ives, a prova da nossa amizade é a generosidade com que você me trata, não é? Não é Enfim, verdade, eu falo a e, verdade. eu estou, inclusive, participando de um evento que aqui chama Conferência Nacional de Mudanças Climáticas, que ele tem como âncora uma coisa que se chama Rede Clima, que consiste, na verdade, em articular todos os estudos científicos que existem nesse tema. E um dos tópicos, certamente, foi o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quer dizer, foi aquecimento global, não foi aquecimento global, qual é o papel do El Niño, enfim, foi toda essa discussão. E o interessante aqui, não sou eu falando, é que a comunidade científica atribui, em grande parte, ao aquecimento global, e nos debates que nós assistimos aqui, foi colocada a possibilidade de ocorrência de novos eventos. E por quê? Porque eles chamam o que é novo normal. Quer dizer, quando você projeta infraestrutura, quando você projeta hidroelétrica, enfim, grandes obras, normalmente até aqui a gente trabalhava no que se chama série histórica. E a partir daí você determinava a probabilidade de acontecer determinados eventos. E com a mudança do clima e com o aquecimento global, a série histórica não serve mais, porque é o que eles chamam de novo normal. Quer dizer, então, esse evento que ocorreu aqui, ele pode vir a ocorrer outra vez, e aí leva a uma outra conclusão, quer dizer, na reconstrução do Rio Grande do Sul, vai ter que se levar em consideração a probabilidade de ocorrência de novos eventos climáticos extremos. E uma discussão para o Brasil, quer dizer, estamos ou não estamos preparados para esse tipo de eventos? E o que nós verificamos, inclusive aqui, é que houve um alerta alguns dias antes sobre a possibilidade do evento ter ocorrido. E o alerta não foi considerado porque no Brasil a gente ainda tem essa cultura de não prevenir desastres naturais ou mesmo levar a sério.
Então, há probabilidade de novos eventos extremos, inclusive no Rio Grande do Sul. Quer dizer, um dos grandes impactos da mudança do clima é no regime hidrológico, com algumas peculiaridades, chuvas muito intensas no espaço de tempo muito curto, que foi exatamente o que aconteceu nas terras gaúchas, colocando, quer dizer, a sociedade gaúcha nessa situação dramática que ela está vivendo hoje. O Fábio, o Lazier fez uma menção, eu queria ouvir sua opinião. Ele disse que está uma equipe de especialistas holandeses lá em Porto Alegre para tentarem imaginar ou construir um muro de 70 quilômetros no Guaíba, para a proteção, entende, de Porto Alegre, no estilo daquilo que eles fizeram já na Holanda, que tem garantido os diques. Porque eles também acham que a qualquer momento poderá ocorrer novamente esses eventos extremos. Essa é uma medida paliativa que você considera suficiente ou é apenas uma tentativa de minorar os futuros eventos? Olha, quer dizer, acho que o exemplo da Holanda é muito interessante, dos Países Baixos, não é isso? Porque É, eles fizeram um país abaixo no nível do mar. E com uma das previsões da comunidade científica, que é a elevação do nível do mar, eles estão reconstruindo essas barreiras. E aqui, Ives, é interessante, porque se colocou aqui uma questão que eu nunca tinha pensado, que nós tínhamos diques lá em Porto Alegre. E até surgiu uma questão que a maior parte da população que vive na área da influência dos diques não tinha conhecimento de que eles viviam em áreas que supostamente estavam protegidas por diques e até uma discussão da operação dos diques, da falta de manutenção. Eu quero insistir que eu acho que o Rio Grande do Sul vai colocar para a sociedade brasileira, quer dizer, essa discussão que na linguagem, no jargão climático a gente fala de estratégias de adaptação, e aí nós vamos ter que usar o quê? Melhor ciência, melhor tecnologia, não é isso? Até para projetar, por exemplo, pontes. Você vai projetar uma ponte, você vai levar em consideração o que para essa ponte? Que tipo de fenômeno você vai projetar para fazer com que essa ponte seja resiliente a outros eventos como esse? Então, é uma discussão que a gente tem que ter no Brasil agora, depois desse evento, porque é grave. E até Ives, é interessante porque você é advogado, aliás, você é um jurista muito respeitado. Uma das discussões aqui que ocorreu é se é possível estabelecer a relação causa-efeito entre aquecimento global e o evento que ocorreu. E há uma iniciativa mundial sobre isso. E por que eu estou mencionando isso? Que à medida em que está se havendo a possibilidade de você atribuir ao fenômeno aquecimento global todos esses eventos extremos, isso indica a responsabilidade de poder público e mesmo de quem lança gás efeito estufa e contribui para o efeito estufa. Então, quer dizer, é muito interessante, porque alguns anos atrás a ciência não era capaz de estabelecer essa relação causa-efeito. Então, você imagina, eles no futuro, eu acho que nós vamos ter, não só no Brasil, no mundo, toda uma litigância climática que se torna possível a partir do estabelecimento da relação causa-efeito, que, para a responsabilidade, é muito importante para a responsabilidade civil e até mesmo penal. isso nem há dúvida. E a impressão também, isso que você citou em relação à Holanda, que eles estão revendo as barreiras nos diques por causa do aumento do nível do mar. E com o aquecimento global e com o derretimento de calotas e tal, nós vamos ter esse problema, por exemplo, de invasões das praias brasileiras, não é? Quando se vê todas essas grandes cidades litorâneas, nós não vemos nenhuma preparação para um evento que vai acontecer.
Eu li há uns anos atrás um livro de um matemático austríaco, chama-se John Cast, e ele analisa 20 eventos extremos que podem terminar com a humanidade. O livro chama-se O Colapso de Tudo. Então, ele regionaliza, ele universaliza, ele torna global eventos regionais que causaram impactos e que podem ser multiplicados de tal forma. E um deles é na área climática. Fala sobre o problema de internet, sobre o problema financeiro, sobre o problema, enfim. O livro é muito interessante, chama-se O Colapso de Tudo. Ele chama-se John Cast, era professor da Universidade Princeton, e ele tem um instituto em Viena de eventos extremos, entende? Então, toda a preocupação dos matemáticos lá é projetar eventos extremos utilizando, enfim, o conhecimento deles. E essa preocupação, entende, de que, em relação ao problema climático, nós podemos chegar a um momento em que percamos o controle, entende? Ele colocava o livro de alguns anos atrás, entende? Não tínhamos chegado à dramaticidade dos últimos tempos, mas, de qualquer forma, é um livro que vale a pena ser examinado. Meu caro Fábio, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando sobre o problema climático no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com uma entrevista com um dos maiores, se não o maior ambientalista do Brasil, que vem estudando essa matéria há dezenas de anos no Brasil, participa de congressos internacionais, leciona em universidades estrangeiras, já foi deputado federal, os bons projetos que tivemos, na época que era deputado federal, vinham de sua iniciativa, e vamos continuar a conversar com Fábio Feldman. Como eu faço em todo o programa, estou levando um livro que saiu agora, uma semana atrás. Eu perdi minha esposa há 3 anos e meio e eu brincava sempre com Saulo Ramos, quando nós saímos, éramos estudantes ainda, para o interior. Ele conta isso no Código da Vida, que o dia que nós nos formássemos, a advocacia seria o bico que ia sustentar o poeta. Então, esse é um livro de poesia que eu vou lhe mandar, Fábio. São 170 sonetos que eu escrevi para a Ruth depois que ela faleceu. Sempre escrevia, vivo, os meus 20 primeiros livros de poesia. Paulo Bonfim, que foi um dos que apoiou a minha presidência da Academia Paulista de Letras. O Paulo nunca chamou a minha mulher de Ruth, ele sempre dizia, quando ligava para casa, quero falar com a musa, quero falar com a musa, porque todos os livros são para elas. Eu vou lhe mandar o livro amanhã, tá certo, Fábio? Fábio, continuando a nossa conversa, como você vê, por exemplo, essa visão um pouco, ou se não demasiadamente pessimista, do John Cast, desse matemático austríaco e professor de Princeton, nos Estados Unidos, em relação de que, se não se tomar, nós vamos para o aquecimento global e para uma incapacidade de controlarmos, não controlando o clima, da própria sobrevivência do ser humano. É, eu sei que é bastante dramática a colocação que ele faz, mas ele põe uma hipótese de trabalho, entende? Uma hipótese que é normal os matemáticos fazerem. Bom, primeiro, eu estou muito feliz e curioso para ler o livro. Esse lado poeta seu eu não conheço. Alguns eu conheço, como jurista brilhante, tributarista, você sabe, os que somos de uma outra geração, já falei, sou colega do seu filho, mas esse lado estou curioso para conhecer e muito feliz. Em relação ao que eu não acho mais que se trata de ser pessimista ou não, quer dizer, eu acho que o que, inclusive, a ciência está mostrando, eu vim para cá, vou participar amanhã de uma mesa, mas eu quis ver como que a ciência brasileira está verificando a questão da mudança do clima. E o interessante é que os piores cenários previstos pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, e mesmo
por cientistas brasileiros, eles estão se concretizando. E a realidade, em algumas situações, está sendo, digamos assim, mais cruel do que os cenários pessimistas. Quer dizer, eu até no meu caso, eu lembro quando comecei a me envolver muito com o meio ambiente, mas depois com a mudança do clima, quando a gente dizia, temos que nos preocupar com as futuras gerações, a gente imaginava alguma coisa entre 300 e 500 anos. Quer dizer, as alterações ambientais a nível globais, regionais e locais, já ocorreram e com uma característica, né, Ives? Nós somos a primeira geração que está sofrendo o aquecimento global. Quer dizer, só que com uma particularidade. Nós somos uma geração que tem a responsabilidade de mitigar os danos. Quer dizer, e o cardápio de ações está colocado. Quer dizer, voltando, quer dizer, à questão, uma das questões que foi colocada aqui é que o aumento do calor nas cidades vai tornar a população muito vulnerável, especialmente acima de 60 anos, não é isso? E que uma das razões de tanta chuva é que o calor provoca mais evaporação, e com mais evaporação, mais chuva. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo uma realidade, eu não estou discutindo o cenário, nós estamos vivendo uma realidade muito dramática. Aqui nós tivemos no Rio Grande do Sul essa situação, há pouco tempo atrás em São Sebastião, aqui no litoral norte, e na Amazônia uma seca profunda. Eu até presenciei essa seca porque eu fui para Manaus 2022 e fui lá conhecer o Igarapé. Daí eu voltei lá em 2023, o Igarapé não tinha mais água. Quer dizer, enfim, a situação é de fato muito dramática. Eu acho que a gente sempre divide a questão climática em duas coisas: mitigação. Mitigação basicamente é vamos diminuir gases de efeito estufa, e adaptação é preparar a sociedade para isso. Preparar a sociedade, quer dizer, você tem toda uma questão, inclusive você falou, que as cidades agora, em planos diretores de zoneamento, vão ter que levar em consideração a mudança do clima. Por exemplo, aquecimento global em cidades litorâneas significa o seguinte: quais partes da cidade poderão sofrer com a elevação do nível do mar. Mas, Ives, não é só isso, é na própria a economia, quer dizer, na agricultura, quer dizer, você tem, por exemplo, o risco de ter menos chuva e, por exemplo, na produção de soja em alguns estados não ter o que eles chamam de terceira safrinha, pela ausência de chuva. Nós estamos assistindo aí essa questão do Pantanal também. Então, eu acho que, primeiro, usando uma linguagem muito popular, a ficha tem que cair. E a ficha tem que cair para quê? Para os tomadores de decisão. Primeiro, poder público, governos. Quer dizer, os governos têm responsabilidade. Segundo, na minha opinião, o setor empresarial. E mesmo nós, como cidadãos, né, Ives, um dos temas que eu propus aqui é uma discussão, parece banal, se os códigos de obra das cidades brasileiras estão se preparando para aquecimento global. O que é isso? Quer dizer, com as ondas de calor, quer dizer, as nossas casas não estão preparadas para maior ventilação, ventilação cruzada, pé direito mais alto, quer dizer, e muita gente diz, o ar-condicionado é solução. O ar-condicionado não é solução, porque a demanda de energia para o ar-condicionado pode criar quase que um problema de oferta de energia. Então, acho que temos pela frente, aí, nos próximos 10, 15 anos, desafios muito concretos. Quer dizer, é o que você falou. Até eu, durante uma parte da minha vida, eu trabalhei com direito imobiliário. Isso lá atrás, eu tinha pais advogados, enfim. E aí a pergunta é o seguinte: você vai comprar um imóvel, Ives, você tem que ver onde está localizado este imóvel para ver se ele está vulnerável à elevação do nível do mar ou mesmo às chuvas torrenciais, como aconteceu lá em Porto Alegre.
Quer dizer, enfim, esse tema está entrando e agora com o Rio Grande do Sul vai ter que entrar na nossa agenda de cotidiano, de dia a dia. Quer dizer, não é uma coisa abstrata, não é uma coisa que deve ser uma preocupação de futuro. Hoje é uma coisa que tem que ser cada dia mais do nosso cotidiano. Eu estou absolutamente convencido de o que você está dizendo é uma realidade que nós teremos que enfrentar. Não eu que estou com 89 anos, Fábio, mas todo nós. E temos que pensar nos nossos filhos e netos, né? No meu caso. Mas a preocupação é grande. E o que me impressiona mais, o Fábio, né, é que se nós analisarmos, porque onde é que isso teria que ser discutido em amplidão? É no Congresso Nacional, você já foi deputado, de lá é que saíram as leis de proteção, o que se deve fazer, etc. Mas se nós examinarmos, por exemplo, o dia a dia dos jornais, referindo-se ao papel, a questão ambiental é tão pouco tratada. Agora todo mundo está preocupado porque aconteceu do Rio Grande do Sul, mas está preocupado com o Rio Grande do Sul e não com a causa real, que é o problema climático como um todo. Isso me preocupa porque dá a impressão que ainda a questão não é o tema mais preocupante e deveria ser para o Congresso Nacional, não. Com certeza, Ives. Inclusive, antes de entrar no tema do clima, eu já falei para você, o segredo de chegar aos 89 com esse vigor tão saudável, tão perspicaz, você não passa no programa. Eu Não acho é que tem assim, algum né? tipo de sigilo, propriedade intelectual que você não passa para os amigos, né, Ives? Você precisa passar. Eu estou fazendo Não isso é por tão assim. Ives, eu tenho te visto, te acompanhado. Mas voltando, o Congresso Nacional, infelizmente, está na contramão dos nossos temas. Por exemplo, quando a gente cria algumas restrições no Código Florestal, quais são as restrições? Primeiro, não ocupar margens de rio. Não ocupar margens do rio tem uma função ecológica de exatamente evitar, quando períodos de cheia, que você comprometa, inclusive, essas edificações. Mas, às vezes, a gente propõe a criação de parques lineares, são áreas com capacidade de absorver, quer dizer, os momentos de pico. Quer dizer, a questão de área de preservação permanente em áreas com muita declividade, por uma razão óbvia, para evitar, na verdade, os deslizamentos, os landslides. Por exemplo, a Serra do Mar, ela é extremamente instável do ponto de vista geológico. E ela é instável, acho que algumas pessoas lembram daquilo que nós chamamos de tragédia serrana, onde tem ocupação humana e onde não tem. Então, se você permite ocupação em áreas com estabilidade geológica, É, com chuvas muito intensas, vem abaixo. E o que nós estamos assistindo no Congresso Nacional? É uma falta de visão, na minha opinião, é uma visão equivocada, de curto prazo, de não compreender que nós vamos ter que ampliar as restrições, quer dizer, nas cidades, exatamente para que elas sejam mais resilientes, ou seja, para que é. elas possam enfrentar cada vez mais essas situações que nós estamos conversando aqui. Então, quer dizer, eu fui deputado, como você falou, eu acho que nós temos que fazer um esforço. Aliás, eu comentei aqui que eu vinha participar desse evento que eu estou, dessa conversa com você, e daí disseram, olha, o Ives é uma pessoa muito influente, é um formador de opinião que tem que nos ajudar a mostrar. Não, foi comentar, comentei aqui com o pessoal, quer dizer, aquele público que ouve o Ives, que conhece o Ives pela credibilidade, pela responsabilidade, até pelo tua visão de futuro, que nós temos que nos preparar para isso. E o parlamento tem uma obrigação de ajudar a sociedade brasileira a enfrentar esses problemas e essas, não só os desastres naturais, que são eventos específicos,
mas tudo que a mudança do clima vai trazer na economia, nas cidades, enfim, uma palestra hoje, isso que não é exatamente o tema que eu conheço, foi colocado aqui por uma professora da Fiocruz, Fundação Fiocruz, que mostra que o desmatamento pode trazer novos vírus e, com isso, novas pandemias. Quer dizer, inclusive com o desmatamento da Amazônia. Então, você veja, quer dizer, os riscos que não estavam colocados na mesa e que colocam, na verdade, tornam vulneráveis todos nós e a sociedade brasileira como um todo. Se tiver uma Covid, parece que a Covid foi no século passado, não é isso? Dúvida. Meu caro Fábio, o tempo é um inimigo no nosso programa. Eu gostaria de ficar conversando aqui, mas infelizmente estamos chegando ao fim do programa. Mas efetivamente é isso que nós temos que fazer. Eu acho que quem tiver alguma influência deve exercer um máximo de pressão para termos soluções reais e não apenas cinematográficas dos nossos problemas climáticos. Muito obrigado por sua presença, Fábio. Meus caros Obrigado a telespectadores, você, Ives. Um abraço grande em você. de coração também. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.